Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante. Se eu me colocar em primeiro lugar, eu estarei sendo egoísta? E é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que isso seja a angústia de algumas pessoas que queiram mudar, que queiram estruturar algo diferente na sua vida, mas que começam a se questionar sobre isso. Se eu me colocar em primeiro lugar, se eu colocar esse meu projeto, se eu colocar esse meu planejamento, se eu colocar esse meu novo formato, né? E me priorizar, porque eu vou precisar executar isso, será que eu vou estar sendo egoísta? E é muito interessante a gente refletir sobre essa polaridade, né? Ser egoísta, ser altruísta, né? Pensar só em mim, pensar só nos outros, me colocar em primeiro lugar, colocar os outros em primeiro lugar. E isso vai para tudo na nossa vida. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, então os meus filhos chegam primeiro, né, na minha lista de prioridade antes de mim. Se eu sou casado, o meu companheiro, minha parceira, o meu marido, minha esposa, eles chegam primeiro, né? O meu trabalho vem em primeiro lugar do que a minha família vem em primeiro lugar do que a minha saúde. E assim a gente vai construindo vidas dicotômicas. A gente vai perdendo cada vez mais o sentido integrado de todas as áreas que compõem a minha vida e eu vou priorizando, mas a partir de uma fragmentação, né? É possível que a gente priorize o desenvolvimento de uma determinada área da minha vida, que inclui os meus projetos, os meus planejamentos, as minhas ideias, as mudanças que eu quero implementar. É possível que a gente priorize o desenvolvimento de algumas áreas num primeiro momento, mas não porque elas estão desassociadas de todas as outras, mas exatamente porque elas estão integradas a todas as outras. E isso é um pensamento fundamental que a gente precisa resgatar ou começar a desenvolver, que é o pensamento sistêmico. Sair do isso ou aquilo, né? Do certo ou errado, do bom ou ruim, direita ou esquerda. Se eu escolho isso, então eu não posso também escolher aquilo, porque um exclui o outro, né? Dinheiro exclui qualidade de vida para algumas pessoas. Crescimento profissional exclui tempo de qualidade com a minha família. Ser casado exclui algumas outras coisas. É óbvio que para todo sim que a gente fala, a gente disse diversos nãos para uma série de coisas, né? É óbvio que quando eu escolho seguir por um caminho, eu estou abrindo mão de seguir pelos caminhos, pelos outros caminhos existentes. Mas isso não pode me levar a um pensamento fragmentado, a um pensamento partido. Então, quando a gente se depara com esse tipo de questionamento, né? Se eu me colocar em primeiro lugar, eu estarei sendo egoísta? A grande questão que eu acho que pode ajudar a gente a sair desse dilema é a gente pensar, para quê? Eu quero me colocar em primeiro lugar para quê? Né? O que está envolvido nisso? O que eu quero fazer? Porque se a gente estiver num avião, né? Aquela famosa orientação, coloque a sua máscara primeiro antes de ajudar o outro. Então, eu vou estar sendo egoísta se eu me colocar em primeiro lugar, se eu colocar a máscara primeiro em mim, né? Eu vou estar sendo egoísta, sendo que se eu não estiver bem, se eu não estiver respirando, se eu não estiver saudável, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Então, eu acho que a base do pensamento sistêmico é a gente montar essa equação. É uma matriz que a gente precisa montar entre o nosso crescimento e a nossa contribuição. É importante que a gente chegue nessa matriz, né? O meu crescimento, eu preciso investir no meu crescimento. O que é o meu crescimento? É o meu desenvolvimento, é o meu aprimoramento, é o tempo que eu dedico para me capacitar, é a disposição que eu tenho de adotar determinados aprendizados na minha vida, de ter um tempo para ir testando as mudanças
que precisam ser feitas, né? Então, o meu crescimento, ele é fundamental, porque se eu não crescer, como é que eu consigo contribuir? Como é que eu consigo ajudar as pessoas também a crescerem? Eu só consigo levar as pessoas para onde eu fui, né? Já acabou o tempo dos discursos vazios, né? Das teorias que não foram para o campo de batalha. Então eu preciso ir para o meu campo de batalha. Eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso enfrentar as minhas dificuldades, os meus obstáculos, os meus desafios e superá-los para desenvolver uma maior potência. Então eu preciso crescer. Para quê? Para mim, essa é a questão. Eu preciso crescer para mim, eu preciso crescer porque eu quero ter dinheiro para mim, eu preciso crescer porque eu quero ter projeção, seja profissional, seja social, seja familiar, para mim, para satisfazer algo que é importante para mim apenas, ou eu faço tudo isso para compartilhar. Eu tenho o meu crescimento, eu tenho a minha projeção, eu tenho a minha promoção, eu tenho os meus reconhecimentos para contribuir, para que com isso eu ajude outras pessoas, para que com isso eu também mostre como é possível uma vida integrada. Então, no momento que eu começo a pensar na minha matriz, a pensar em tudo na minha vida a partir dessa matriz, eu consigo sair do pensamento fragmentado. Então, se eu investir em mim, se eu me priorizar, eu vou estar sendo egoísta. Se eu priorizar o outro, se eu investir o outro, eu vou estar sendo altruísta. E percebe que isso tem muito mais uma conotação moral do que uma conotação de desenvolvimento, do que uma conotação de efetivamente atuar no mundo de uma forma consistente e eficiente. Então, eu acho que se eu pudesse ajudar, né, as pessoas que passam por esse tipo de questionamento, se eu puder ajudar você, se você passa por esse tipo de questionamento, eu te diria o seguinte: monta sua matriz. Quando você estiver na dúvida se você está sendo ou não egoísta, monta sua matriz. Com quem você está compartilhando esse crescimento? Por que crescer é fundamental para você? Para que isso vai levar quem se beneficia do seu crescimento, né? Porque quando eu só contribuo, mas eu não cresço, eu não me desenvolvo, eu não evoluo, eu não mudo o meu pensamento, eu não mudo a minha visão de mundo, essa matriz ela vai ficando, né, escassa nesse pilar do meu crescimento, e aí, inevitavelmente, a minha atuação no mundo também começa a minguar. Por quê? Porque eu não estou me desenvolvendo. Passa ano, entra ano, eu estou vendo as coisas da mesma maneira, estou pensando da mesma forma, eu estou fazendo as mesmas coisas, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. Eu não estou superando os problemas porque eu não estou crescendo, eu não estou desenvolvendo novas habilidades, eu não estou desenvolvendo uma nova mentalidade, eu não estou desenvolvendo em mim novas emoções e aprendendo a gerenciar emoções um tanto quanto destrutivas, que muitas vezes me sabotam exatamente no meu crescimento ou no meu compartilhar, né? Então, a chave é sempre o pensamento sistêmico. Essa é a base, né, da orientação da cabala ancestral. É a gente desenvolver um pensamento sistêmico, sair, sabe, do 8 ou 80, isso ou aquilo, bom ou ruim, certo ou errado, direita ou esquerda. A vida é um sistema e ela é integrada. Então, monta a sua matriz. Durante todas as suas decisões que você precisa tomar, monta a sua matriz. Onde que eu vou estar crescendo, de que maneira eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou progredir, eu vou evoluir e como é que eu vou compartilhar isso, como é que eu vou contribuir com o mundo, com as pessoas à minha volta, de que maneira as pessoas à minha volta são beneficiadas a partir do meu crescimento. E aí, no momento que eu começo, né, a fazer esses dois eixos crescerem, o meu crescer e o meu compartilhar, olha que bacana.
Olha como eu começo a ter condições e possibilidades de atuar no mundo de uma forma muito mais consistente, porque eu mudei a minha forma de pensar, eu desenvolvi coisas que eu não tinha desenvolvido, eu mudei o que precisava ser mudado, eu transformei em mim muitas coisas, cresci e evoluí com isso e estou ajudando muita gente a partir desse meu crescimento. E aí, nesse momento, você sai do pensamento fragmentado, entra num pensamento sistêmico e o seu crescimento, a sua priorização, no momento que você perceba que o teu crescimento é fundamental para levar outras pessoas com você, você consegue responder a esse dilema com o coração em paz, tranquilo, sem nenhuma autocobrança e pronto ou pronta para ser feliz.